Hoje a gente vai falar um pouco sobre o caso do Billy. Ele é um Blue Heeler de 7 anos de idade e ele é um cão de fazenda, ele é um cão de trabalho. Ele ajuda na lida no dia a dia com os bois. O tutor do Billy procurou o iPet porque ele quer castrar o Billy. O Billy convive com outras duas cachorrinhas fêmeas que estão próximos de entrar no cio e ele tá com medo do Billy cruzar com elas, então trouxe pra gente castrar. Porém, o Billy tem uma pequena alteração. Ele não tem os 2 testículos no saco escrotal dele. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para se programar para a cirurgia. O legal da veterinária é que a consulta começa antes mesmo de entrar no consultório. Eu conheço o Billy tem muito tempo, desde filhotinho. E aqui na recepção eu já observei que o Billy não estava normal. Senti ele um pouco mais quietinho, um pouco mais magro. E o tutor também me relatou que ele estava mais quieto. Então, talvez tem mais coisa aí, vamos analisar. Durante a anamnese, algumas informações que o tutor me passou, junto com o estado do Billy, eu comecei a desconfiar que o Billy pode ter uma outra doença. Talvez a preocupação maior não seja a castração, mas seja a gente descobrir se ele tem ou não doença do carrapato. Todo procedimento cirúrgico que a gente tem que fazer os exames pré-operatórios. Independente se o animal está saudável ou não, a gente tem que fazer os exames. No caso do Billy é mais importante ainda porque eu estou achando que ele tem mais uma coisa, né? Então a gente tem que investigar um pouco mais. Então a primeira coisa que a gente fez foi coletar exames de sangue, a gente vai ver como é que ele tá. É bom que eu vou ver em números se ele realmente está anêmico ou não, como é que tá o rim, como é que tá o fígado, se ele tem condição de ir para o centro cirúrgico. E é bom que o exame de sangue vai mostrar se ele realmente vai confirmar ou não a suspeita da doença do carrapato, tá? Além disso, a gente vai fazer um ultrassom nele, que a gente precisa saber onde está esse testículo dele. Porque o testículo, quando o animalzinho nasce, o testículo está no abdômen e ele vai descendo. No caso do Billy, ele não desceu, um deles ficou preso em algum lugar e a gente tem que descobrir onde está para a gente se programar para a cirurgia. Mas temos que saber se ele tem condição de ir para a cirurgia primeiro. O ultrassom é um exame extremamente útil para a gente na veterinária, ajuda muita gente a chegar mais rápido no diagnóstico e a gente chegou em conclusões muito boas com esse ultrassom do Billy. Primeiro a gente achou o testículo dele está na região inguinal, não está na região abdominal, que vai facilitar um pouco mais a cirurgia para a gente. Porém, a gente teve outro achado que reforça a nossa suspeita de doença do carrapato. O baço do Billy está bem aumentado. Então assim, quando a gente começa a conversar, a gente vê que o Billy está mais quieto, o Billy está mais magro, o Billy está anêmico, o baço do Billy está aumentado. Então, a gente está realmente caminhando para confirmar a doença do carrapato. Para confirmar, a gente vai fazer um exame específico do sangue dele. Então fizemos tudo com o Billy, fizemos ultrassom, fizemos exames de sangue, aferimos pressão, aferimos temperatura, mandamos o Billy para casa e no outro dia o resultado dos exames dele chegou. E realmente confirmou que o Billy tem mesmo doença do carrapato. Isso é o legal da veterinária, a gente tem que fazer exames antes, não tem como, a gente tem que fazer exames porque pensa, se a gente submetesse aquele animalzinho a uma castração, poderia ter muitos problemas. Então essa é a grande importância dos exames pré-operatórios. A gente descobriu que o Billy tem uma doença antes de castrar. Vamos tratar e depois, quando ele melhorar, a gente tem condição de castrar o Billy. No episódio de hoje a gente falou sobre criptorquidismo, que nada mais é do que um ou os 2 testículos não descerem para o saco escrotal do cachorrinho ou do gatinho. Essa doença é comum, mas ela é muito perigosa. Esse testículo que não descer, ele pode desenvolver câncer ou algumas alterações que podem complicar, tá? O legal é que você consegue diagnosticar se o seu animalzinho tem isso ou não. Basta você realmente palpar o saquinho dele. Se você vê que ele não tem nenhum testículo ou um só, traga para a clínica que a gente resolve.